poderia nos dar as últimas notícias do que se passa no cosmos? O cosmos é muito vasto. Posso simplesmente te falar do que se passa neste sistema solar, e particularmente no nível do Sol. Vocês sabem, Sir te disse, há muitos anos, que o Sol se tornaria um gigante vermelho e reabsorveria Mercúrio em sua atmosfera. Isso foi dito há muito longo tempo. Hoje vocês assistem exatamente a isso. O que foi chamado os buracos coronais, ou seja os buracos coronais do Sol, são uma fratura do Sol. Esses buracos coronais sobre o Sol estão cada vez mais vastos. Quando eles percorrerem do hemisfério norte ao hemisfério sul, o Sol se abrirá em dois, muito simplesmente, e se expandirá nesse momento. Se vocês monitorarem, eu lhes disse, vocês podem monitorar os vulcões, os tremores da Terra, os buracos feitos pelos dragões, vocês podem também monitorar isso, porque os buracos coronais, desde o ano de 2009, começaram a aparecer e a se tornar muito mais importantes do que qualquer outra coisa. As erupções solares, eu diria que não são nada em relação aos buracos coronais, e a radiação, os ventos solares que escapam, assim como as cargas eletrônicas e de prótons que chegam na atmosfera da Terra, permitem, se vocês querem, as radiações cósmicas penetrar muito mais profundamente. Como vocês o sabem, a luz adamantina agora está por toda parte, ela não está somente nos vórtices, portanto tudo que precisar penetrar, penetra, não é? Mas quando o Sol, vocês verão um buraco coronal que vai de um polo a outro, quase completo, aí vocês terão um marcador extremamente importante do que se passa, eu diria, na finalização do processo. Em seguida, é claro, vocês têm, e isso nós lhes dissemos há muito tempo, inumeráveis embarcações da Confederação Intergaláctica que emergem do portal solar para virem ao ambiente deste sistema solar. Nós lhes dissemos que a maior parte das embarcações da Confederação Intergaláctica dos Mundos Livres, que seja a terceira dimensão unificada, que seja a dimensão dos mestres geneticistas, estão todos presentes. Vocês não os veem, às vezes encobertos nas nuvens, às vezes vocês realmente os veem, mas estamos todos aí. Da mesma maneira quando vocês veem o que vocês veem na natureza, hoje os elfos, os dragões, eles estão todos aí. Vocês não os percebem, e tudo, mas eles não se mudam, desde milênios. E é semelhante para o que vai se passar no céu. No momento, nós estamos aí agora desde, eu creio, um pouco mais de um ano terrestre para muitos de nós, nós deixamos o Sol e estamos fora da atmosfera terrestre, mas verdadeiramente ao redor do planeta, e nós não podemos intervir. Por outro lado, se vocês seguem as atualidades das aparições das embarcações, vão perceber que as embarcações, agora, aparecem a um número sempre maior de pessoas e em cidades cada vez maiores. Há uma aclimatação à nossa presença, quer vocês acreditem ou não, quer vocês queiram ou não. Mas nós seguimos a densificação da luz tal como vocês a vivem na natureza ou em seu leito, da mesma maneira. Eis então as notícias. Como você diz, a Gazeta do Cosmos ou do Sol, é que o conjunto do sistema solar começa a se colocar em posição astronômica real, que vai gerar, se vocês querem, o impacto de Nibiru, e que vai modificar a radiação na superfície terrestre e na ionosfera terrestre, que está, eu os lembro, cada vez mais esburacada e impermeável. Aliás, parece-me ter descrito, não de maneira detalhada, nos primeiros tempos em que eu falei do planeta Grelha, são as radiações que vocês podem chamar radioativas, mas diferentes daquelas que vocês conhecem, ou seja, são bem diferentes das radiações gama. Há outras radiações que vocês ainda não conheceram, nem mesmo estudaram, mas cuja particularidade é criar, se posso dizer, uma estimulação biológica, como uma estimulação do núcleo cristalino da Terra, portanto de seu DNA com a multiplicação de fios, e mesmo de modificações, e eu o disse, de sua fisiologia biológica celular.
Evidentemente, se a célula, como eu poderia dizer, vibra muito baixo, tendo em conta a intensidade da radiação cósmica, tendo em conta a nova intensidade da frequência harmônica da Terra, principal, que se chama a ressonância Schumann, tendo em conta o que se passa sobre o Sol, tendo em conta a mudança de cor do Sol, que é cada vez mais visível, e que significa simplesmente que a magnetosfera tornou-se muito mais fina do que antes e que a ionosfera não filtra mais. É por isso que o Sol está branco. Ele não muda de cor. Ele ainda não se tornou uma gigante vermelha. A gigante vermelha só se produzirá quando os buracos coronais forem de um polo ao outro. Isso se fará em poucos dias. Mas isso é o planeta grelha final. Vocês ainda não estão lá. Assim, a Gazeta do Cosmos, isso não quer dizer nada, porque é muito vasto, e a Gazeta da Terra também, como eu disse em uma questão precedente. Informem-se sobre um elemento, um fator, e se vocês fazem a mesma coisa sobre todos os elementos, vocês vão ficar muito surpresos. Vocês se lembram de Miguel, no ano passado, eu creio, falou de arar o céu e agora também a Terra. Se vocês olham os meteoritos, os asteroides, o número de objetos que passa a cada noite, vocês ficarão apavorados, e no entanto essas cifras estão disponíveis para todo mundo, não é? E poderia ser a mesma coisa para não importa o que sobre a Terra, e em vocês isso também se vive assim. É tudo o que eu expliquei em minhas respostas precedentes. Tudo isso se desenrola sob seus olhos em sua carne. Com Raul Mikhail Ivanov. Março 2017. Les Transformations.